Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Hoje, exatamente 13 de setembro de 2021. Rogamos o amparo da espiritualidade amiga, a assistência dos nossos amigos espirituais, a bênção do nosso Cristo Jesus, para que possamos juntos compreender as lições desta noite. Amados amigos, o trabalho será conduzido pelas meninas Aramita e Carla, e que Jesus possa envolvê-las. Ainda no mês de março de 1860, vamos dar início à bibliografia Ciamora, a druideza ou espiritualismo no século XVIII. A Mita vai iniciar falando um pouco dos celtas e dos druidas e do assunto que foi visto na revista de abril de 1858. E essa bibliografia de Ciamora, a druideza, ela é um livro, que é um volume 18, ele põe o preço, né, aí de 2 francos, no livreiro de Notre Dame, número 52, em 1860. E para esclarecer que, assim, primeiro, o que são os celtas? Os celtas são vários grupos distintos, sendo o mais importante dos celtas os gauleses. Porque os celtas podem ser gauleses. Gauleses é quem mora na Gália, era o povo celta que habitava as Gálias. Porque tem celta na Bretanha, tem celta na Irlanda, então é para fazer essa diferença. E os druidas elas eram pessoas que eram das Gálias, que eram encarregados das tarefas de aconselhamento, ensino, orientações jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta. E druida significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. E as druidezas, que também existiam nos celtas, era sacerdotisa do povo celta, e o povo celta as via como uma representação das deusas e das forças da natureza que eram veneradas por eles. Eram mulheres sábias, fortes e guerreiras. Representavam a feminilidade e a fertilidade vindas da natureza. Então, é isso que são as druidezas. E ele vai citar mais na frente, que ele citou num artigo do mês de abril da Revista Espírita de 1858. E o que é que ele fala? É um artigo longo, né, da Revista de 1858, que ele fala sobre o espiritualismo dos celtas, que os celtas acreditavam que a alma reencarnava, que tinha transmigração. E o que é importante disso é que o Allan Kardec diz assim, que a antiguidade e a universalidade da doutrina que os espíritos nos ensinam, eles estão em todas partes, né? Só que aqui, que está por toda parte, não quer dizer que ela esteja completa. Os antigos, ele encontra traços da doutrina espírita, em parte alguma vemos ela completa. Aí ele diz nesse artigo que tudo indica ter sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos em todos os povos a fim de chegar-se à unidade dos princípios. Por quê? Porque apesar de que os druidas acreditavam na reencarnação, que tinha toda uma hierarquia, ela tinha umas superstições, umas lacunas, umas coisas que não eram verdade. Tanto que, assim, druida significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. Então, eles faziam cerimônias que iam no carvalho, tirava a seiva do carvalho, etc e tal. Então, é só para dizer isso, e ele quer comprovar que eles já sabiam da existência da alma, da reencarnação, da pluralidade da existência, das várias escalas dos espíritos. Não é igual como a gente sabe hoje, era só fragmentos.
Então ele vai tirar um trecho desse volume 18, por Clément de la Chave. As ideias espíritas fervilham em grande número de escritores antigos e modernos, e muitos autores contemporâneos ficariam admirados se lhes provássemos por seus próprios escritos que são espíritas sem o saberem. Pode, pois, o espiritismo encontrar argumentos em seus próprios adversários que parecem ter sido impelidos, malgrado seu, a fornecer-lhes armas. Assim, os autores sacros e profanos são aqueles que não pertencem ao âmbito do sagrado, né? Assim, os autores sacros e profanos apresentam um campo no qual não só se deve respigar, recolher daqui e dacolá, respigar, mas colher de mãos cheias em quantidade, ou seja, em autores diversos você pode encontrar várias afirmativas espíritas. É o que nos propomos fazer algum dia, e então veremos se os críticos julgam acertado mandar aos hospícios aqueles que incensaram e que o nome de pleno direito tem autoridade nas letras, nas artes, nas ciências, na filosofia ou na teologia. O que ele está querendo dizer, e que no Obras Póstumas, eu acho que a tia até já gravou esse número, que é que a grande maioria dos autores, dos poetas, eles são médiuns de inspiração. O que é um médium de inspiração? Ele evoca, né, sem o saber, às vezes, o seu bom gênio ou algum outro espírito, e ele tem a inspiração para escrever. Então, e é por isso que ele está dizendo que a maioria dos autores, ou os próprios adversários do espiritismo, os dão prova disso. O autor do opúsculo, do pequeno livro que anunciamos, não é daqueles que se pode dizer espíritas sem o saberem. Ao contrário, é um adepto sério e esclarecido que se dispôs a resumir as verdades fundamentais da doutrina numa ordem menos árida que a forma didática, e com o atrativo de um romance semi-histórico. Com efeito, aí encontramos o Delfim, primogênito do rei da França, é o Delfim, que mais tarde foi Luís XI, e algumas personagens de seu tempo com a descrição dos costumes da época. Ciamora, o último rebento das antigas druidezas, conservou as tradições do culto dos antepassados, mas esclarecidas pelas verdades do cristianismo. Ou seja, ele fez um pequeno resumo do que é o livro. No artigo da revista do mês de abril de 1858, que minha Mita já falou, vimos a que grau haviam chegado os sacerdotes da Gália no tocante à filosofia espírita. Não há, pois, nenhuma contradição em pôr essas mesmas ideias na boca de sua descendente. Ao contrário, é tornar evidente uma verdade muito pouco conhecida, e sob esse prisma, o autor bem mereceu dos espíritas modernos. Pode-se julgá-los pelas seguintes citações. Eda, a jovem noviça, no momento de êxtase, dirigindo-se a Ciamora, assim explica. Então, agora ele vai falar, a partir de agora avança o texto, parte da obra do livro do Clément de la Chave. E ele diz que o Clément de la Chave, ele é um adepto do espiritismo, só que ele é sério e esclarecido. Ele pegou essas informações que ele já também botou lá na Revista Espírita de 1858 e escreveu um romance, né? É igual o nome da Rosa do Humberto Eco, é um romance, mas ele pega dados históricos e coloca no romance. As pessoas pensam que aquilo tudo é verdade. Não é. Ele apenas faz, ele imagina como foi, é um romance histórico. E o Clemente fez um romance semi-histórico. Ele pega o Luís XI, o Luís XI é o que vai ser o São Luís, que é o presidente
coordenador do trabalho de Allan Kardec, e ele fez um romance. E nesse romance ele faz a personagem, a Eda, né, falar essas verdades, e ele vai dizer, isso está de acordo com o que a gente sabe, para provar que a reencarnação não é coisa atual, é uma coisa que sempre existiu nos povos antigos, e por aí vai. Que ele também poderia estar sob inspiração. Também poderia. Para ficar claro, a gente tem hoje a novela Dom Pedro II, não sei como é a novela, mas os historiadores colocam. Existiu Dom Pedro, existiu a Leopoldina, existiu a ajudante lá, a Condessa de Baal, mas não, a história não é exatamente como aquilo, tem muito romance. Então, fazer um comparativo é esse aqui, né? É. Então, acho que pode falar até a nossa língua. O próprio filme Nosso Lar, ele não retrata 100% a obra, porque tem aquilo que vão chamar de licença poética. O que nós não podemos, nós espíritas, é não ler o livro, ver o filme e passar a citar o filme como se fosse ele a história verdadeira e não o livro. Esse é o cuidado que temos que ter. Então vamos ao trecho da Eda falando em êxtase, né? Sob a forma de meu bom anjo, de meu anjo familiar, aparece-me um espírito. Oferece-se para guiar-me nas penosas visões daqui de baixo. Os homens, diz-me ele, são maus porque desconheceram sua natureza espiritual, porque rejeitaram esse agente sutil, esse influxo divino que Deus havia espalhado para a sua felicidade na criação e que os fazia iguais e irmãos. Então, os homens curavam, porque, fazendo apelo a esse agente sutil da criação, dele retiravam poderoso auxílio. Então, o que ela fala, né? Que os homens são maus porque desconhecem a sua natureza espiritual. É isso que ela está dizendo. E que esse agente sutil, que porque eles curavam, é o amor, a natureza espiritual e uma substância de Deus. Você pode... tem médiuns também médiuns de cura, médiuns de inspirados, mas o que ela está dizendo aqui, né? Ela está em êxtase, ou seja, ela está emancipada e ela diz o que ela viu em emancipação. Isso é uma história. É uma história, isso é parte do mas romance. que ele usa esses elementos do espiritismo, vamos dizer assim, para dizer né? que tem uma analogia. É na hora da morte que cada homem me aparece. Ó tristeza, ó desgosto, que desespero amargo. Esses seres perversos deixaram de amar. Se amora, cada homem leva consigo ao morrer as virtudes e os vícios. Leve ou carregada de faltas, sua alma se eleva mais ou menos, pois guardou pouco ou muito do agente sutil, o amor, essa substância de Deus, que conforme as afinidades atrai para si as substâncias semelhantes e repele as que procedem de um princípio contrário. Isso não está de acordo com a doutrina espírita? Quando a gente morre, a gente não leva ao morrer as nossas virtudes e os nossos defeitos, os nossos vícios. Ninguém se transforma em santo. Nem demônio. Prossegue a Eda falando. A alma do homem mal fica errante aqui embaixo, a todos insuflando sua essência corrompida. Tem a alegria do mal e o orgulho do vício. Nós a chamamos demônio. No céu tem o nome de irmão transviado. Olha que moderno. Vai com uma coisa antiga, né? Falando de coisas que a gente dá hoje, né? Mas de todos os corações piedosos se amora. Eleva-se um suave vapor, e malgrado seu, a alma demônio chega a ser saturada pelo mesmo. Ela aí se retempera, despojando-se em parte da sua corrupção. Então começa a perceber a ideia de Deus, o que no estado de alma não podia fazer. Do mesmo modo que a alma leva consigo a imagem exata, embora toda espiritual de seu corpo, assim também a ela se junta esta outra, impregnada de vícios e imperfeições, e a alma se adensa e não pode ver.
tem os mesmos princípios, né? A alma leva consigo a imagem exata, embora toda espiritual do seu corpo. De que ela está falando aí? Do perispírito, né? Então, e ela vai falando que assim, nós a chamamos demônio. No céu, tem o nome de irmão transviado. E é bem como o Alan acabou de falar. Ninguém, ao morrer, se transforma nem em santo, nem em demônio. Demônios são os próprios homens transviados do bem. Nesse mundo invisível, acima do nosso se amora, onde com esforço pouco a pouco me elevo, nuvens brilhantes limitam minha visão. Milhares de almas, espíritos celestes, nele entram e saem, como flocos de neve, abaixados, elevados, dispersos, correm arrastados pelo ímpeto caprichoso dos ventos. Em sua essência espiritual, descem até nós, os anjos, dizendo a uns palavras de paz, insinuando no coração de outros a crença divina, inspirando a este a busca da ciência, insuflando naquele o instinto do bem e do belo, porque foi tocado pelo dedo de Deus, aquele que em sua arte a esta levou o gosto das nobres e grandes coisas. Todo homem tem a sua egéria, o seu conselho, seu imã. Egéria. É mulher que inspira, que dá conselhos. Todo homem tem a sua egéria, o seu conselho, seu imã. Imã é um guia ou líder espiritual. A corda da salvação foi lançada a todos. Cabe a nós agarrá-la. Então, ela está dizendo aí que não tem nenhum espírito que vai ser destinado ao mal eterno, né? Que a gente vai se elevar pouco a pouco. Tem os mais adiantados, os mais atrasados, tem de todos os tipos. Tem os que vêm para inspirar o bem, os que vêm a busca da ciência, vêm buscar o belo. Então, tem isso nos espíritos, fazendo também uma comparação com a doutrina espírita, que é igual. E no livro dos Espíritos tem um capítulo dos Espíritos Protetores, né, que fala quase a mesma coisa aqui. E esse homem mau, ou antes essa alma demônio, cujos olhos ao contato do ar puro começaram a abrir-se, vai chorando seu crime e pedindo sofrimento para espiá-lo. Se é privado de auxílio, que fará? Um anjo de caridade aproxima-se e lhe diz: irmão transviado, entra comigo na vida. Lá está o inferno, o lugar de sofrimento, onde cada um de nós se regenera. Vem, eu te sustentarei. Tratemos de ali fazer um pouco de bem, a fim de que, para ti, a balança do bem e do mal acabe por pender para o lado bom. Vídeo nosso lá, André Luiz. Então, ela está falando que o homem, né, na erraticidade, cai em si, se arrepende e pede uma nova oportunidade para reparar os seus erros. E só através da reencarnação, como ela diz, um lugar de sofrimentos onde cada um de nós se regenera. Mas ninguém está sozinho, né? Que o anjo da caridade diz: vem, eu te sustentarei. Teremos ali de fazer um pouco de bem, a fim de que, para ti, a balança do bem e do mal acabe por pender do lado bom. Que ela está dizendo que através das reencarnações, através a cada existência, a gente vai melhorando e purificando e avançando na escala. Tal como na doutrina. Tal como na doutrina. É assim, se amora, que para todos os homens chega o momento de morrer. Vejo-os mais ou menos se elevando nos céus, entrar na vida, sofrer novamente, depurar-se, morrer ainda e subir incessantemente nos mais elevados espaços celestes. Ainda não alcançam o céu do Deus único, mas por meio de longas peregrinações, através de outros mundos, muito mais maravilhosos e aperfeiçoados que estes, à força de se depurar, chegarão a possuí-lo. Essa época deve ser parente do Kardec, que ele já foi druida, né? É inspiração mesmo. É inspiração. Médium inspirado. E ele
voltando a dizer que o senhor Clement de la Chave, ele é espírita e o Allan Kardec diz, é um espírita sério e esclarecido. E ele escreveu esse romance da druideza falando sobre isso. Ditados espontâneos. O Gênio das Flores. Sessão de 23 de dezembro de 1859. Médium, Senhora de Boyer. Sou Etani, um dos espíritos que presigem a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou melhor, somos nós, porquanto somos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não poderíamos ensinar-lhe a mutilação que por vezes protagoniza, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a embelezar suas formas já tão graciosas. Entretanto, é principalmente para as flores desabrochadas naturalmente que se volta toda a nossa atenção. A elas prodigalizamos mais cuidados ainda. São nossas preferidas. Como tudo quanto é só tem maior necessidade de auxílio, eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Somos nós que levamos ao exilado uma lembrança de seu país, fazendo entrar em sua prisão o perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Aquele que ama, e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertadas pela sua noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de vós não nos deve essas suaves emoções? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Estais perplexos, penso, ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso, e, no entanto, é a pura verdade. Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Todavia, alguns já foram homens, mas poucos entre os espíritos dos elementos. Nossa missão em vossa terra nada representa. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores reproduzem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais somente os ninhos de colibri vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez, far-vos-ei a descrição de alguma dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos elevados espíritos aos quais servem de morada. Adeus. Que um perfume de caridade vos anime. As próprias virtudes têm seu perfume. Como a Carla falou, não é fofa essa mensagem? Né? O gênio, Etani, bacana, né? E olha como São Luís permite. E aí, vamos dizer, como os espíritos dizem, como ele disse para Kardec, se evocar as pedras falarão. E o que ele faz? Ele vai chamar o São Luís. Que é um ditado espontâneo, né? Esse foi um ditado espontâneo. Chegou, na sessão. Tem alguns tópicos aqui que o espírito se denuncia. Mas vamos ouvir o São Luís. Só para dizer do estudo, o Gênio das Flores foi na sessão do dia 23 e ele só evoca na próxima sessão, no dia 30, uma semana depois. Perguntas sobre o Gênio das Flores. Sociedade, 30 de dezembro de 1859, Médium, Sr. Rose. São Luís. Kardec vai perguntar para São Luís. Outro dia, tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Haverá, de fato, espíritos que podemos considerar como gênios das flores? Essa expressão é poética e se aplica bem ao assunto, mas, a bem dizer, seria defeituosa. Não deveis duvidar de que o Espírito preside, por toda a criação, ao trabalho que Deus lhe confia. É assim que deve ser entendida essa comunicação. Esse espírito de chamar-se Etani, como poderá ter um nome se jamais encarnou? É uma ficção,
O espírito não preside, de maneira particular, a formação das flores. Antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Esse ainda não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram o bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Então, só para a gente recordar que tem assim, Deus acima de tudo, aí depois tem os espíritos que já são superiores, como um Cristo, que fez, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o organizador do orbe, né? Fez o governador, mas ele que, junto com outro, uma pleiade de espíritos, fizeram toda essa construção do orbe. Então é isso que ele diz. Ele preside, né? Quando ele fala, por isso que é a expressão poética. O espírito, como é que ele diz aqui? O espírito preside a obra de Deus, né? Tem o Deus e tem os espíritos embaixo. E aí ele diz, não tem um espírito particular à formação das flores. Como ele fala aqui, né? É a gente que leva o perfume pro fulano, pro outro, vai lá no o que ama verdadeiramente. Ele está dizendo que isso é uma coisa poética. E ele diz também o princípio inteligente, ele vai migrando em todos os reinos, né? No mineral, no vegetal, no animal, até chegar no nominal. E ele diz que dirige a sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Esse ainda não encarnou e somente age, sempre tem um mais elevado. E aí está dizendo, coordenando o trabalho das criaturas elementares. Isso. Não consigo entender isso também, não. Olha só. Esse espírito chama, como poderá ter um nome se jamais encarnou? Porque aqui ele diz que ele nunca encarnou, né? E nem vamos encarnar. No vosso meio. Qual de vós não nos deve essa suave emoção? Quem não? Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso Nunca meio. encarnamos Aí nesse planeta, então. Em vosso meio. Ah, tá. Agora eu entendi. Nunca encarnamos e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Tá, então trata-se de um espírito de um outro planeta. Mas só que ele diz que só que ele fala, este ainda não encarnou, só que esse já encarnou, entendeu? E ele fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Tá, mas a gente já tá lá embaixo de São Luís, né? O São Luís diz que é uma declaração poética de alguém que é superior e ele juntou do espírito elementar, a condição de um espírito elementar e com um espírito superior e fez essa poesia aqui. Porque os espíritos elementares trabalham sobre a coordenação dos espíritos superiores. E antes de Conceição ser Conceição, ela foi Florzinha. Pois é. Mas ela era elementar. É uma ficção. O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. Não é ele que atua particularmente. Antes de passar pela série animal, que é aquela mineral, vegetal, animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. O elementar, ainda não encarnou e somente age. Mas ele nunca encarnou em nenhum planeta, será? O espírito elementar ainda está migrando nos reinos. Ele ainda está no reino Ainda está migrando. Então o que ele está falando que o espírito elementar é o princípio inteligente? Sim. Que é por isso que ele está dizendo que ele fez aqui. Só que essa é uma ficção. Pois é, só que esse ser que está. Por isso é uma ficção, né? Porque esse que se apresenta como Etani, ele já é um espírito. Pois é, por isso que ele disse, é uma ficção. E aí ele diz aqui, é uma mistura, olha, ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação vegetal.
o etani. Que seria o princípio inteligente. E os que presidem, coordenam o trabalho Então, do princípio. Não, porque a gente tem que entender, né? Eu estava aqui boiando. Então, o que ele chama de espírito elementar é o princípio inteligente. E o princípio inteligente, a gente sabe, ele migra em todos os reinos. Começa no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. Entendeu? Então, enquanto ele está migrando, ele age sob a direção de inteligências mais elevadas. Que é o que ele vai chamar de espírito. Nesse período ele é o espírito elementar. E aí ele diz que o etani foi um desses que dirigem os espíritos elementares ou o princípio inteligente na formação dos vegetais, das flores, etc. e tal. Que o São Luís bem explica que não tem um espírito específico só para ficar cuidando das florzinhas, levando perfume, etc. e tal. Tipo o desenho da Disney, né? Isso, Fadinha tipo com baldinho de cor e tal. Não tendo ainda vivido, mesmo na vida animal, como esse espírito pode ser tão poético? Relede. Porque ele já disse que e o que ele relede é o seguinte. Vai ler de novo. Vamos lá. É tudo de novo. Antes de passar pela série animal, o espírito elementar dirige sua ação fluídica para a criação dos vegetais. Se Kardec não entendeu, eu ia entender de primeiro. A tia é igual o Kardec. Relede. Este ainda, o princípio elementar, não encarnou e somente age sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Foi um desses que se comunicou, dessas inteligências elevadas que já viveram bastante. Ele vos fez uma mistura poética da ação de duas classes de espíritos que atuam na criação do vegetal. Observação. Vide a observação feita após a pergunta 24. A observação feita na pergunta 24, que ele responde, é bem interessante que é assim: sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem é tão lenta para eles que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios. Os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios geralmente são faladores e prolixos. Como os homens a quem falta base, falam para nada dizer. As palavras substituem os pensamentos e eles julgam impor-se pelas frases redundantes e um estilo pedante. Então, mesmo que seja na reunião de Kardec sobre a direção de São Luís, você tem que verificar, por isso que eu disse, você tem que ver essa observação e se o espírito não está querendo se repetir ou se está sendo prolixo para falar bobagem. Assim, o espírito que se comunicou não é o que habita e anima a flor? Não. Já vos disse. Muito claramente, ele guia. Esse espírito que nos falou esteve encarnado? Esteve. O espírito que dá a vida às plantas e às flores tem um pensamento, a inteligência do seu eu? Nenhum pensamento, nenhum instinto. Ainda princípio inteligente. E assim finalizamos o estudo de hoje. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos amigos espirituais. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.